Deus. Oi? A gente precisa descobrir esse lugar em Deus e em nós mesmos, de adorar com consciência, sabe? A gente cantar música que a gente conhece, gente, qualquer pessoa faz. As pessoas fazem no mundo isso, gente. Canta uma música que conhece, um pagode, sei lá, alguma música que faz chorar para lembrar de um amor perdido, de uma traição, de alguma coisa. A pessoa canta aquilo do fundo da alma. E a gente às vezes na igreja, não estou falando que isso acontecendo, pelo contrário, acho que se a gente, isso é maravilhoso, cara. Acho que todos entraram nesse ambiente, mas às vezes a gente não vamos deixar entrar aqui nessa igreja essa coisa da gente cantar sem a consciência do que estamos cantando, sabe? É muito bom quando a gente sente que até o volume muda, todo mundo junto, mas porque a gente está entendendo o que a gente está cantando, ou quer entender o que estamos cantando, sabe? É muito maravilhoso isso. Não dá para a gente entrar nesse ambiente se tiver pessoas desligadas, então vamos juntos, sabe? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O tablet acabou a bateria, a gente vai perder um tempinho com algumas referências. Já está gravando, amor? Tem certeza? Microfone ligado. Gente, essa preocupação com a gravação é porque... Tudo certinho? Tá. A gente está retornando à nossa série de pregações hoje. E o nome da série é Fundamentos. E só relembrando, para você que já estava aqui, para você que não veio nenhum dia, a gente está no meio dessa série para... Eu estou ainda meio aéreo, tá, gente? Sério, eu tô cheio do Espírito, é assim que chama, né, Vitor? Estou cheio do Espírito, que parece que eu estou flutuando, parece que eu nem tenho 120 quilos. É sério. Porque como igreja nós estamos alcançando, subindo alguns degraus, que se a gente só vai voltar se a gente for muito ruim, se a gente for muito frio. Viu? Sacerdote Alexandre? Trazendo. Viu o sacerdote Alexandre? A gente está no meio dessa série sobre os fundamentos que regem tudo aquilo que nós entendemos como uma igreja saudável, como a gente está falando meio que de nós para nós aqui, mas justamente por isso nós estamos gravando, porque a gente quer que pessoas que querem caminhar conosco, que ainda chegarão ou que ainda não nos conhecem ou ainda só ouvem de nós falar as mais variadas coisas, as pessoas tenham acesso a essas pregações gravadas para entenderem quem nós somos. Para quem está aqui, ter certeza do que está fazendo aqui, se faz sentido estar aqui, se é isso que você entende e crê, ou se a sua cabeça ainda está em outro lado, não sei, mas é importante essa série, e já está postado das primeiras duas pregações, já estão no nosso canal do YouTube. A gente, semana passada, por questão da Páscoa, a gente fez uma pregação temática, né, sobre a Páscoa, mas hoje a gente está retornando, e hoje, para a gente entender onde nós estamos, a gente há 2 semanas atrás fez a primeira parte da nossa pregação sobre cargos e lideranças. Inclusive, esse é o título da pregação de 2 semanas atrás, está lá escrito cargos e lideranças. Hoje será o segundo episódio, a segunda parte desse tema, cargos e lideranças. Por que a segunda pregação sobre esse tema? Porque mesmo com mais de 1 hora de pregação, e graças a Deus que a gente esteve aqui, viu que o tempo nem passou, parece que não foi, eu juro para você que foi, quando a coisa é interessante, não foi porque eu estava pregando, mas porque o tema e as conclusões que nós chegamos são práticas e eu creio que direcionadas pelo Espírito, mas não conseguimos esgotar o tema. Não conseguimos esgotar o tema. Ficou faltando coisas importantíssimas para serem faladas, que se a gente não abordar, se a gente não deixar bem claro,
pode trazer alguma falta de entendimento, ou pode gerar alguma abertura para coisas que nós não queremos que dê abertura. Então, por isso, nós estamos fazendo a segunda parte, isso é o título que vai para o YouTube, Cargos e Lideranças, parte 2. O que a cristocêntrica entende como inegociável na questão de cargos e lideranças. Algumas coisas que são importantes a gente deixar claro aqui. Tudo aquilo que falamos aqui são coisas que estão relacionadas à forma que a igreja cristocêntrica vê e entende sobre esses assuntos. E muito mais importante do que qualquer outra coisa é isso aqui. Nós respeitamos e entendemos igrejas que de repente praticam alguns métodos que nós aqui criticaremos ou até falaremos que faz mal, mas quando essas igrejas são sérias, quando essas igrejas são, por exemplo, igrejas históricas, como a Igreja Batista, que é não a Batista de Macuco, mas a Batista Nacional, a Igreja Presbiteriana, por exemplo, a Igreja Nacional Presbiteriana, elas têm na sua estrutura, têm no seu estatuto cargos, têm no seu estatuto diferenças, até hierárquicas, de posições. Só que essas igrejas são, até onde eu sei, reconhecidamente sérias. Ou seja, apesar de nós criticarmos aqui, nós vamos entender o motivo disso ser perigoso para um contexto de igreja local, nós não estamos demonizando quem faz isso para uma forma de organização. Nós aqui jamais faremos e explicaremos o motivo. Mas a nossa crítica aqui, e isso eu vou repetir até em mais momentos durante a pregação, é para quem faz uso não só desse tipo de coisa, mas de várias outras coisas que falaremos aqui hoje, com a intenção consciente de controle, manipulação, amedrontamento, necessidade e vontade de tirar dinheiro do povo, ambientes assim que eu me recuso a chamar de igreja, porque não são, segundo o Novo Testamento, ambientes assim são necessários até investigações policiais, porque se a polícia mexer um pouquinho, vai achar coisa, sabe? Se a polícia mexer um pouquinho, acha coisa. Então, todas as críticas aqui nós estamos direcionando não a ambientes que usam isso para uma forma de organização. Apesar de nós não concordarmos e não acharmos isso saudável, nós respeitamos. Nós não respeitamos nada que é feito conscientemente para controle, manipulação e amedrontamento do povo. Entendemos isso? Ou seja, isso é importante demais a gente frisar. Tenham sempre em mente o conceito de ignorância e o conceito de maldade. Tenham sempre em mente o conceito de ignorância, que em sua maioria é sincera, que bate de frente a ignorância sincera com a maldade na pregação e vida de princípios supostamente bíblicos. Na verdade, são diabólicos. Por quê? Isso é importante a gente frisar antes de começar. Então, eu só estou fazendo uma introdução. Uma pessoa, um pastor, um líder, alguém que está numa posição de ensino, quando ele é somente ignorante, mas sincero, ignorante que eu digo, ignorância no sentido da palavra mesmo, não é um ignorante grosso, assim, ignorante no sentido da palavra, de não saber o que está falando ou fazendo. Aos olhos de Deus, a gente entende que na Bíblia, o julgamento sobre essa pessoa está de acordo com a consciência dela, não de acordo com o que ela fala. Porque se a pessoa está falando, achando que está fazendo a vontade de Deus, e só Deus consegue enxergar no coração da pessoa se a pessoa é realmente ignorante ou ela está deturpando princípios da palavra, certo? Só Deus consegue chegar nessa dimensão de diferenciar. Por isso que nós não faremos esse julgamento. Nessa série, nós não faremos esse julgamento de pessoas que, por ignorância, acabam falando heresias. E aos olhos de Deus, pelo que nós entendemos da Bíblia, nós entendemos que o julgamento pela pessoa será pela consciência dela. E se a consciência da pessoa está em tentar fazer o seu melhor,
alcançar a vontade de Deus que ela entende, passou no crivo. Passou no crivo. E nós chamaremos a estes de irmãos. Estamos juntos. Tentaremos ajudar, tentaremos fazer alguma coisa, mas esses são nossos irmãos. Agora, isso é ignorância sincera. Precisamos deixar também bem claro aqui. Não são nossos irmãos aqueles que conscientemente deturpam algum princípio com o fim de qualquer outra coisa que não seja exaltar o nome de Cristo e fazê-lo conhecido e vivido. Esses não são nossos irmãos. Conscientemente. Isso é o mais importante para a gente não entrar no espírito de seita. Porque se a gente entrar no espírito de seita, está todo mundo errado e só nós certos. E isso jamais vai entrar aqui. Isso não vai entrar aqui. A gente está junto até com a pessoa que fala alguma baboseira, mas você vê que a consciência que o cara vive, que a mulher vive, que, enfim, que a pessoa vive aquilo que prega, e a gente vê muito isso, principalmente em pessoas de mais idade, naquelas igrejinhas mais tradicionais, as famosas, as irmãzinhas do coque, essa turma você vê, você consegue quase pegar a sinceridade dessas pessoas, de tanta sinceridade que tem. Você quase consegue tocar na sinceridade delas, de tão sincero. Aí você vê uma coisinha ou outra, tem coisa que essa galera fala que você chega a dar um calafrio de tão errado que tá, mas a pessoa é tão sincera naquilo, que tá, ainda tá indo, estamos juntos, é irmão, sabe? Aí a gente é irmão. Agora, não vamos chamar de irmãos, não vamos reconhecer como irmãos, não vamos reconhecer como igrejas, não vamos reconhecer como pastores, não vamos reconhecer como líderes, pessoas e igrejas que conscientemente fazem tudo isso para exploração do povo, mentira ao povo, amedrontamento espiritual, isso não. E eu fiquei alguns minutos fazendo essa introdução para que isso fique bem claro. Se a gente começar a achar, para finalizar essa introdução, se a gente começar a achar que só nós estamos certos, a igreja cristocêntrica acabou, pois estaremos virando uma seita. Nós não detemos a verdade, nós estamos juntos com quem está no mesmo caminho que a gente. E tem muita gente, graças a Deus, no mesmo caminho. Entendemos isso porque isso é muito importante para tudo que a gente vai falar aqui hoje. Isso é muito importante. Deixa eu até beber mais água. Feito essa introdução, só eu vou falar os 4 pontos mais importantes do que foi falado na primeira pregação de cargos e lideranças. Os 4 pontos, se a gente pudesse pegar o pano, molhar a pregação e enxugar o que vai sair de mais importante ali da pregação, da primeira pregação de cargos e lideranças, foi o seguinte: 4 pontos principais. Primeiro ponto da pregação, da última pregação dessa série. Primeiro ponto: o Evangelho e não pessoas humanas. O Evangelho é a maior autoridade dentro de uma comunidade cristã. O Evangelho, não pessoas. O Evangelho. O Evangelho está acima de qualquer pessoa, qualquer pastor, qualquer líder de louvor, enfim. O Evangelho está acima de tudo. O que a gente pode entender rapidamente desse ponto? Que se qualquer pessoa dentro de uma comunidade cristã não esteja ligado ao Evangelho, se prega coisas contra o Evangelho, se te instrui a fazer coisas contra o Evangelho, a pessoa não é reconhecida como uma autoridade, pois o Evangelho é o carimbo de Deus sobre alguém para poder falar, porque a orientação de Paulo para alguém que não está associado ao Evangelho é: silenciem essa pessoa. Entendemos o primeiro ponto? Isso é o de semana da última pregação. Segundo ponto que a gente falou na semana passada: os membros de uma comunidade cristã devem ser capazes de identificar por cada um por si, devem ser capazes de identificar
falsificações do Evangelho e ser intolerantes com heresias. Isso é em qualquer ambiente, principalmente aqui. Você se considera parte da igreja cristocêntrica? Você se considera parte desse corpo aqui? Então comece a sua intolerância por aqui. Comece a sua intolerância por aqui. Se você um dia trouxer a palavra, se eu trazendo a palavra, se João, qualquer pessoa trazendo a palavra, você identificar, você sentir que o evangelho foi de certa forma ferido, algum princípio, você seja intolerante aqui. Eu não estou falando para no meio da pregação você falar, sai daí. Calma, tudo com amor, tudo com calma também. No final da pregação chega assim, aqui, irmão, isso aqui, você se expressou errado? Eu e Vitor, a gente teve uma conversa maravilhosa de uma pregação, inclusive dessa série aqui. Ele chegou para tirar uma dúvida e a gente no final chegou numa conclusão. E olha que interessante, nós não concordamos 100% e não tem problema nenhum nisso, porque a nossa discordância não foi em algum ponto central, não foi em algum ponto inegociável. A gente pode conviver aqui com diferenças. Agressões ao evangelho nunca, jamais, entende? Então tudo com amor, tudo na paciência, exorta, e aí a gente segue junto. Então o segundo ponto é esse. O terceiro ponto da última pregação foi: vocações ministeriais não são cargos, são funções para um determinado objetivo. E quando eu digo vocações ministeriais aqui, é aquela listinha que a gente encontra na palavra, não lembro onde está escrito agora, mas é aquela listinha que a gente encontra, que fala sobre uns designou para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres. É disso aqui que eu estou falando. Eu estou falando dessa listinha, porque em alguns lugares isso acaba virando cargo, sendo que a gente viu na semana passada que essas vocações, elas não são cargos, elas são funções, são dons, são capacidades dadas diretas por Jesus para um determinado objetivo. E qual o objetivo é esse? O objetivo é, segundo o mesmo contexto, a maturidade do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo. A maturidade. Inclusive, está escrito no mesmo, para que o corpo, o povo, não fique sendo levado de um lugar para o outro como crianças. Não fique sendo jogado de um lado para o outro por ventos de doutrina. Essa é a função da distribuição desses dons entre o povo. É simplesmente isso, não são cargos, são funções para serem exercidas. E o último ponto que nós falamos na semana passada é um ponto que quebra praticamente a teologia da maioria das igrejas brasileiras, que é o seguinte: todos nós, quando eu digo não é o mundo inteiro, todos nós que eu digo são aqueles que se submetem conscientemente ao discipulado de Cristo, conscientemente, e dando os frutos desse discipulado. Todos nós, incluídos nessa categoria, todos nós somos sacerdotes e todos nós somos ungidos. A gente deu a base bíblica aqui, nós lemos juntos na semana passada, eu não vou ler de novo para a gente não perder tempo. Repetindo, todos nós somos sacerdotes e todos nós somos ungidos. Ou seja, aquela história de que o pastor é o sacerdote da igreja, biblicamente, através da nova aliança, é mentira. O pastor não é a substituição do sacerdócio da velha aliança. Quem é o substituto do sacerdócio da velha aliança? Jesus. Jesus é o substituto do sacerdócio da velha aliança. O que é o pastor na nova aliança? Um guia. E nada mais do que isso. E um guia com muito mais responsabilidades e deveres do que as pessoas imaginam. Um guia com muito mais perigos do que as pessoas imaginam. Porque para ler o Novo Testamento direto assim, sem preconceito nenhum formado na cabeça, que você vai ver o quão pesados,
Quões. Essa foi osso já. Quões. O quão pesados são as advertências contra falsos pastores. O quão pesados são as maldições avisadas a quem se arroga desse lugar de ensinar e o faz com interesses diversos, que não seja a edificação do corpo de Cristo. Não é nada disso que a gente pensa. Sacerdotes, então, quem são? Jesus é o sumo sacerdote, substituindo o conceito da velha aliança, e nós, discípulos de Jesus, somos os sacerdotes que fazem esse serviço de ligar o céu com a terra. É assim que funciona a nova aliança. É isso que o sacerdócio significava. E a questão do ungido do Senhor? De novo, vou perguntar: quem já ouviu aquela história de que o pastor é o ungido do Senhor? E tem a história do ungido do Senhor, vem junto à famosa: não toquei no ungido do Senhor. Aí a gente vê isso na velha aliança. Legal. Aí vem um pastorzinho aqui em cima do púlpito. Estou falando, eu vou repetir isso quantas vezes forem necessário. Estou falando de quem faz conscientemente para amedrontar, enfim, controlar alguém. Vem um pastorzinho aqui em cima e diz: olha só, vocês não falam de mim não, hein? Porque quem toca no ungido do Senhor, está escrito na Bíblia. Aí a gente lê na Nova Aliança que o nosso manual de instruções diz que toda a igreja é ungida. Acabou a história de que tem um ungido do Senhor. Acabou. Simplesmente acabou. Se todos são ungidos, nem o pastor, a gente falou até, nem o pastor sênior, nem o pastor presidente, nem o bispo nacional, nada. Ninguém tem uma gotinha mais de óleo. Todos são ungidos. Todos discípulos de Cristo. Isso foi tudo que falamos na semana passada. Parece que a gente esgotou bastante o assunto, né? Parece que a gente esgotou bastante o assunto. E realmente esgotamos. E hoje pode ser até mais rápido. Porque ficou faltando duas coisas para serem faladas. E a coisa principal aqui, eu deixei, não foi de propósito, mas eu deixei por último, como não deu tempo, é talvez o que pega mais a galera. Todo mundo aqui já ouviu falar da famigerada cobertura espiritual. Todo mundo aqui já ouviu falar. Aí eu te pergunto, beleza, já ouvimos falar? Legal, né? Maneiro. Mas o que é cobertura espiritual? A gente só sabe, a gente só pensa, né? Que é aquele poderzinho, aquela proteção extra que a gente ganha quando a gente está congregando numa igreja e o pastor, o líder dessa determinada igreja, nos cobre com orações e com sua suposta autoridade, e nós estamos protegidos de maldições. Nós estamos agora cobertos, as doenças não chegarão à nossa casa, nós seremos prósperos. Tem um monte de coisa. Tem gente que fala que você nem pode sofrer acidente. Tinha uma turma no Brasil nos anos 90 que falava que quem ficava doente é porque estava faltando cobertura. O negócio dos anos 90 estava muito pior do que a gente imagina, eu acho. Então, eu estou falando de uma forma meio irônica porque primeiro ponto sobre cobertura espiritual que a gente precisa entender, e gente, vamos lidar com a verdade, com a realidade. Se você sair daqui ainda com uma pontinha de dúvida, Jean falou, mas ainda tem aquele dedinho, você está sendo imaturo, você está sendo ignorante, conscientemente. Se você duvidar de algo que eu estou falando aqui, se você quiser fontes, se você quiser qualquer coisa, vamos conversar. Mas, por favor, não saia daqui achando ainda que tem algum resquício, porque não, isso não tem. Isso a gente vai provar aqui. Então, cobertura espiritual é ensinado, infelizmente, pela maioria das igrejas aqui. As igrejas que são abertamente e nacionalmente contra, inclusive nos seus estatutos,
que eu saiba, e peço desculpa se eu estiver esquecendo alguma igreja, são as igrejas históricas, que são principalmente a presbiteriana, a batista e a metodista. O problema é que algumas metodistas, apesar de estarem filiadas a um comando nacional, apesar disso, algumas igrejas locais acabam pegando alguns conceitos por conta própria, apesar disso ser errado, até na forma como eles lidam com as coisas. Mas enfim, principalmente essas igrejas são as igrejas que batem de frente com esse princípio. O resto das igrejas, isso está disseminado. Todas as igrejas, a maioria das igrejas no Brasil ensinam sobre cobertura espiritual dessa forma aqui que eu até ironizei. Aí eu vou te perguntar, beleza, ensinam. Mas todo ensino tem que vir de algum lugar, certo? E a gente espera que o ensino bíblico venha da Bíblia. Venha do quê? Da Nova Aliança, venha do Novo Testamento, venha de algo saudável para ser praticado usando a Bíblia. Aí quando você vai ver as origens dessa linha teológica, você toma um susto. E é o mesmo susto que a gente tomou aqui quando fez o estudo sobre escatologia. Quando a gente viu que, não vou entrar nesse assunto, lógico, mas quando a gente viu que muito do que a igreja brasileira prega sobre escatologia surgiu há mais ou menos 100 anos atrás, na teologia totalmente descolada da realidade bíblica e até descolada do que os primeiros cristãos sempre acreditaram. E vamos ver aqui de onde que veio essa história de cobertura espiritual, aonde surgiu, desde quando a igreja acreditou. Vamos juntos? Só antes da gente fazer essa viagem, eu gosto de contar uma história, eu já contei, que não lembro no curso, já contei. Eu vendo uma pregação de um pastor de São Paulo, ele conta, olha só, no telefone sem fio, mas essa história é verdadeira. O pastor de São Paulo ficou sabendo de uma história de o seguinte: um membro de uma determinada igreja foi fazer um gabinete com algum pastor de alguma determinada igreja, falar que ele queria sair da congregação, queria parar de congregar, não sei se iria para outra cidade, eu acho que não, acho que ele ia até ficar na mesma cidade, só não estava mais concordando, estava com dificuldade de algumas coisas, enfim. Aí, a conversa foi até relativamente bem, pastor, conversando, foi lá, autorizou, falou, não, beleza, tá legal, tá. Só que quando esse rapazinho estava saindo do gabinete do pastor, o pastor virou para ele e falou assim: fulano. Aí o fulano olhou para ele, o pastor fez isso aqui, ó. Igual que estivesse puxando o ar para dentro. O pastor fez. Aí o fulano falou: o que foi isso? Você está rindo? Negócio é feio, cara. Aí o pastor, depois de ter feito. Aí o fulano: o que é isso, pastor? Aí o pastor: não, eu estou tirando a minha cobertura da sua vida. Vocês estão achando que é brincadeira? O negócio daí para baixo. Por quê? A partir do momento, o pessoal ensina que a partir do momento que você deixa uma determinada igreja por qualquer motivo, você está automaticamente desprotegido dessa proteção. Você está automaticamente excluído desse escudo protetor que somente um pastor pode te dar. Somente um pastor. E mais, pouco importa a vida desse pastor. O pastor pode ter lá suas 3, 4 mulheres. O pastor pode ter lá o seu desvio de dinheiro por fora. O pastor pode ter lá a sua vida totalmente errada no seu íntimo, mas ainda assim, esse pastor é capaz, ele ainda tem o poder de porque tem, né? Se tu
né? Se ele tem o poder de... ele pode... Pastores que acham que pode manipular o inferno, gente. A gente ouviu já aquele bandido do Valdomiro chegando ao vivo na televisão, falando assim: eu vou mandar os demônios atrás de você, hein? Como se o demônio fala: Valdomiro. Ele acha, ele falou isso que ia fazer. Isso é o nível isso é o que se chamam de evangélicos no Brasil. Então, vamos lá. Pergunta: se não está na Bíblia, se não existe base bíblica para essa cobertura espiritual humana, porque cobertura espiritual existe, só não é humana. O máximo que nós podemos fazer como igreja é, segundo a palavra, exortar uns aos outros, confessar uns aos outros quando for propício para isso, cuidarmos uns dos outros, não deixarmos de congregar. Para quê? Para que haja cuidado, para que haja proteção mútua, para que haja alegria na comunhão. Agora, aonde está escrito que um pastor ou um líder tem a capacidade de... Aonde está escrito isso? Vamos ver de onde isso surgiu? Porque de algum lugar isso surgiu. E eu fiz uma pesquisa extensa sobre isso. A gente precisa entender aonde surgiram determinadas coisas. Quem já ouviu falar do movimento neopentecostal? O movimento neopentecostal terminou de fechar o caixão da igreja brasileira. E o movimento neopentecostal entrou no Brasil mais ou menos ali por volta dos anos 70. Eu estou falando de 50 anos. 50 anos é um sopro na história da humanidade. 50 anos não é nada. 50 anos não é nada. E em 50 anos, o movimento neopentecostal acabou com o termo evangélico, acabou com o termo evangelho, acabou com o termo pastor, acabou, arrebentou, destruiu, fez com que o movimento evangélico brasileiro fosse ridicularizado, fez com que o movimento evangélico brasileiro pegasse aquele termo. Lembra a história? Antigamente o pastor não era conhecido como ladrão não, gente, como pessoas ruins, Essa turma acabou com o evangélico brasileiro em 50 anos. Entraram nos anos 70. Eu vou ler aqui rápido. O movimento neopentecostal surgiu em meados dos anos 70, algumas décadas após o movimento pentecostal, que é um movimento, apesar de alguns exageros teológicos, ainda era respeitado. E como o movimento pentecostal, a gente tem as assembleias mais tradicionais, não muito as novas, e algumas outras denominações que, quando você vê a questão da renovação carismática, por exemplo, ainda tem essa linha pentecostal. O movimento neopentecostal, e o neo significa novo, toda vez que você vê o neo é novo. O movimento neopentecostal, o pentecostalismo chegou no início do século XX, com missionários suecos, se eu não me engano. Foi uma história até bem legal. Depois é bom e é interessante ler. Mas o movimento neopentecostal chegou aqui então nos anos 70, e olha o que está escrito aqui: dissidente, ou seja, separado do protestantismo tradicional, clássico, ou mesmo de igrejas cristãs tradicionais, o neopentecostalismo é considerado um movimento sectário. Sabe o que significa isso? Um movimento de seita. Por quê? No Brasil, alguns dos maiores e mais representativos grupos dessa corrente são... Vocês vão? Não é à toa que essas igrejas que eu vou citar aqui são as igrejas mais ricas e as igrejas que têm mais espaço de televisão e as igrejas que mais tem gente falando. E quando você pensa em evangélico, principalmente quando você não é um cristão assim muito assíduo, você logo pensa nessas figuras aqui. Alguns dos maiores e mais representativos grupos dessa corrente são a Igreja Universal do Reino de Deus, na pessoa do Edir Macedo,
A Igreja Internacional da Graça de Deus, na pessoa do R.R. Soares. A Igreja Mundial do Poder de Deus, na pessoa do Valdomiro Santiago. A Igreja Renascer em Cristo, na pessoa dos bispos Estevão e Sônia Hernandes, que a propósito estavam pregando esses dias de tornozeleira eletrônica no púlpito. Olha que maravilha. E depois vocês pesquisam por que eles foram presos. A Igreja Apostólica Fonte da Vida, que graças a Deus eu não conheço, e a Comunidade Cristã Paz e Vida, que graças a Deus eu não conheço também. Continuando. Outros ensinamentos comuns em igrejas neopentecostais, que principalmente, a gente precisa entender uma coisa. Gente, o que eu vou falar aqui não é um preconceito que diminua a fé dessas pessoas. Só estou falando as origens, nós temos as nossas discordâncias, mas se você é um praticante das religiões de matriz africana, por exemplo, sinta-se respeitado. Eu só estou dizendo da origem do movimento neopentecostal. O movimento pentecostal tinha algumas ênfases carismáticas na ação do Espírito Santo que geraram algumas discordâncias no Brasil nessa época. Só que o movimento, o Flamengo não serve para nada, no meio do culto acarreado. Vamos lá. O movimento neopentecostal que foi? Foram igrejas que tinham uma raiz pentecostal, que começaram a pegar alguns pontos, algumas doutrinas das religiões de matriz africana e começaram a querer misturar com doutrinas protestantes. Vocês sabiam disso? Por que vocês acham que muito do que nós vemos hoje, ditas igrejas, praticando, você encontra exatamente a mesma prática em terreiros? Porque esse movimento começou aqui. Como se pudesse fazer, as pessoas na macumba, na quimbanda, na umbanda fazem isso aqui, então a gente, teoricamente, eles estão fazendo para o diabo, mas então nós vamos fazer a mesma coisa para Deus. Ideia legal, né? Aí eu te pergunto, Deus não aceita qualquer tipo de coisa. Não é porque na macumba usam sal grosso que a igreja tem que usar sal grosso. Não é porque na macumba existe a história do ponto de contato que a igreja tem que ter ponto de contato. Não é porque na macumba tem, eu vou trazer o seu amor em não sei quantos dias. E aí eu estou vendo igrejas, esses pastores, essas coisas na internet, olha só, tem um melzinho, gente, tem um melzinho do amor abençoado agora. Vocês acham que isso vem de onde? Sabe? Isso começou aqui, não tem muito tempo, porque a gente nasceu nesse mundo, mas isso não tem muito tempo, isso começou 50 anos atrás. Olha só. Outros ensinamentos comuns em igrejas neopentecostais herdados das religiões africanas são a batalha espiritual. Calma, eu não estou negando a existência da batalha espiritual, mas a batalha espiritual bíblica e neotestamentária é: Cristo está exaltado acima de todos, com Satanás acorrentado em suas costas, e a igreja arrebenta as portas do inferno. Aqui. Você quer saber? Você quer saber o que é batalha espiritual? A batalha espiritual é uma igreja que assume o seu lugar e que está junto com Jesus no desfile de vitória, como diz a Bíblia, carregando Satanás acorrentado e amordaçado atrás dele. É só isso. Aí a gente vê o que virou batalha espiritual na igreja. Batalha espiritual na igreja virou descobrir nome de demônio. Batalha espiritual na igreja virou descobrir aonde estão os pontos de aonde Satanás gosta dentro da cidade. Batalha espiritual virou você, depois do cara ser convertido, você dá uma lista para esse cara e o cara irá completando
Você já teve contato com alienígenas? Gente, é uma listinha. Você já teve contato com OVNIs? Você já teve contato com sangue de bode? Aí a pessoa fica, pessoas já convertidas desde muito tempo, como se ainda estivesse alguma coisa, como se o sangue de Cristo não tivesse tido a capacidade de limpar tudo. Batalha espiritual virou isso. Sendo que o conceito de batalha espiritual é esse que eu acabei de dizer. Batalha espiritual, quer saber? É gente que não tem medo de demônio, porque sabe que demônio está acorrentado por Cristo. Simples assim. Maldições hereditárias, isso não é propriamente um conceito das religiões de matriz africana. A Bíblia reconhece maldições hereditárias, principalmente na Velha Aliança, e até na Nova Aliança existe a possibilidade de maldições hereditárias em pessoas que não são cobertas pelo pastor? Não, pelo sangue de Cristo. Aí você vai estar reproduzindo, muito provavelmente por influência demoníaca, comportamentos, culturas, hábitos vindas da sua família. Agora, você se submeteu ao discipulado de Cristo? Acabou. E você não precisa de uma campanha para quebrar as maldições. Você não precisa de um passe para quebrar maldições. Não. O passe que o cristão toma é o sangue de Cristo da nova aliança, que nós vamos tomar. O passe mais poderoso, que é o cálice da nova aliança, que por si só, não o suco de uva, não o pão, mas a consciência de um ser transformado e ressuscitado com Cristo. Acabou. E entre várias outras coisas que a gente vê por aí, inclusive a questão da cobertura espiritual. A cobertura espiritual é você estar debaixo dessa suposta autoridade de pessoas que a qualquer momento podem colocar ou tirar isso da sua vida. Isso não tem base bíblica. Esse pacote das igrejas neopentecostais, esse pacote trouxe isso tudo que antes não existia. O que a gente pode entender? Nós precisamos entender então que a teologia da cobertura espiritual, como nós vemos por aí, ela é mentirosa, ela é no mínimo, e eu digo no mínimo porque pode piorar, ela é no mínimo ignorância bíblica. Então não vamos falar das exceções que são as ignorâncias, vamos falar da regra. Você pode ter certeza, a maioria, não generalizando, de pastores e líderes que pregam, que dizem que ensinam em suas igrejas cobertura espiritual, eles só querem um controle sobre a sua vida. Eles só querem decidir o que você faz, decidir aonde você vai, decidir o que você vai, em quem você vai votar, decidir tudo. Eles não admitem a possibilidade de perder o controle sobre você. E eu não estou generalizando, estou dizendo que é a maioria. E só um parênteses também sobre a questão da ignorância. Viver em ignorância por muito tempo vai te estragar, tá? Mesmo os ignorantes sinceros estão correndo um grande perigo. Mesmo os ignorantes sinceros estão correndo um grande perigo. Por quê? Repita o processo. Repita o processo ao longo dos anos. E a ignorância, as atitudes erradas, os ensinos errados que você consome e que você passa para frente, uma hora vão te fazer mal. Uma hora vai te envenenar. Uma hora vai te fazer perder o chão. Aí, você de um ignorante sincero, você começa... Olha como o processo funciona. O processo é assim. A ignorância vai fazendo esse ciclo aqui. Primeiro, o ignorante que é sincero, ele começa lá mesmo na sua sinceridade. Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. Devagar, vai se transformando num cinismo. A pessoa vai ficando cínica. Por quê? Vai começando a ver que alguns ensinos, algumas coisas vai dando... E eu estou falando de líderes,
Tá? Vai começando a ver que o jeito que ele ensina faz as pessoas terem um certo respeito, um certo medo. Aí a pessoa inicialmente achou que estava fazendo a vontade de Deus, vai começando a ver, rapaz, isso aqui dá certo. As pessoas, eu não era respeitado no meu colégio, na minha casa, mas na igreja eu sou, por causa de coisas que eu falo como ungido do Senhor, como se eu tivesse o poder de dar cobertura e tirar cobertura. Aí a pessoa vai sentindo o gostinho do poder, mesmo o sincero, ignorante inicial, aí vai dando espaço para o cinismo. Aí do cinismo vai virando o seguinte, está dando certo? Deixa eu ver o que mais as pessoas estão falando por aí, que está dando certo, tanto de dinheiro, tanto em poder. Aí de um cinismo pequeno, começa o quê? A vontade deliberada de controle e de extração, e de sugar as pessoas. Mas isso ele não fala para fora, isso está dentro dele. E aquilo se repetindo, e eu estou falando de alguém que isso começou ignorante e sincero, já deu abertura para o cinismo, já está. Repetindo esse processo ao longo dos anos, sem ninguém saber, porque por dentro ele só queria o controle, a dominação, o amedrontamento do povo. Depois ele perde todas as estribeiras e ele começa a falar abertamente, publicamente. Não, o interesse dele é só dinheiro mesmo. Sabe quem chegou nesse estágio no Brasil? Que tem vídeos abertos para qualquer um. Só você pesquisar. Edir Macedo. Tem um vídeo no YouTube dele falando com seus obreiros, falando assim, olha só, a arrecadação está baixa. Vamos amedrontar esse povo. Cadê? Vocês estão achando que é brincadeira? O cara já não esconde mais nada, gente. Mas está aí, é pastor. Autoridade espiritual. Ungido do Senhor. E pode te dar cobertura e te tirar. Quem quer a cobertura dele? Achando que é brincadeira? A questão da cobertura, então, para a gente focar nesse assunto, é o seguinte: existe cobertura espiritual, sim ou não? A resposta é depende. De humanos, não. O máximo que nós, numa igreja saudável, podemos fazer por você e você por mim, você por nós, é te cobrir em oração, te ajudar, te sustentar. Momento de comunhão a gente está junto. Tá para ensinar alguma coisa, estamos lá. Comungando, fazendo churrasco, brincando, estamos jogando videogame que na terra, Pato perdeu de novo para mim. Estamos juntos. Essa é a cobertura que nós podemos dar uns aos outros. E essa cobertura é puramente em amor e em sinceridade e totalmente espontânea. É só isso. E existe cobertura espiritual? Eu falei, depende. A cobertura saudável, e a única que existe é essa, humana, e a cobertura espiritual do sangue de Cristo. Que essa cobertura espiritual do sangue de Cristo, eu desafio o inferno inteiro vir para tentar fazer Eu duvido. Eu desafio. E digo mais, um desafio. Eu estou falando isso com muito amor, mas também com o espírito da ousadia. Quem olha para a igreja cristocêntrica e vê como uma igreja sem cobertura, eu te pergunto, qual cobertura nos falta? Qual cobertura falta à igreja cristocêntrica se Cristo já nos cobriu com seu sangue? Qual autorização nos falta para pregar o Evangelho eterno? Quem precisa assinar? Quem precisa carimbar? Quem precisa dizer, não, agora você está coberto, agora você está autorizado? Quem? Se ouvir a maior força do universo orando por mim e me cobrindo com suas palavras. Glória a Deus. É simples assim.
É simples assim. Sabe o que nós podemos fazer como uma igreja independente? E é uma novidade talvez para alguns aqui. Nós já fizemos. Primeiro, prestar contas uns aos outros. Primeiro, porque essa igreja não tem nem saldo. Ou seja, quer saber contar o saldo da igreja? Zero. Quer saber? Pronto, zero. Você pode ver a movimentação e está aberto para qualquer um. E a gente, quando se mudar e tiver uma movimentação maior, nós vamos todos os cultos dizer o que entrou e o que saiu na semana. Coisa simples, saldo tal. Vai ter dias que a gente não vai ter dinheiro para pagar o aluguel, mas Deus tem nos sustentado. A gente não precisa prestar contas a outras igrejas. Isso é, em um contexto maior, isso é até interessante. São métodos úteis, mas não são essenciais, necessários. A gente tem que prestar conta de nós para nós, exortando uns aos outros, porque nós somos uma comunidade. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, tá? Qual igreja nos cobre? Se você quiser chamar de cobertura, você está chamando errado. Você pode falar da igreja que nos ajuda, porque a cobertura é feita por Cristo. A igreja que nos aconselha, por ser uma igreja mais experiente, por ser uma igreja reconhecida como uma igreja saudável, é a família dos que creem de Curitiba. Sim, Curitiba, lá no sul, a não sei quantos quilômetros. Sabe como foi a cerimônia de cobertura espiritual da família dos que creem sobre nós? Eu, por iniciativa, mandei uma mensagem para um dos pastores lá. Consegui o número dele no WhatsApp e mandei. Meu irmão, a gente está começando um movimento do Evangelho aqui na minha cidade. Você pode me ajudar? Opa, meu irmão, posso sim. Fiz uma live com ele. Se chama Fabiano Crente. Inclusive é muito bom. Um cara cheio de pregação no YouTube, vocês podem ver. A gente fez uma live de 2 horas em que eu contei como nós surgimos, de onde nós viemos e o que nós pregamos. Teve óleo? Teve. Peraí, deixa eu tirar a antiga. Agora eu vou te jogar na hora. Teve alguma coisa disso? Não. Meu irmão, fica firme no Evangelho, porque é isso que te cobre. Precisa de mais alguma coisa? E eu te digo que é bom que tenha essas interações entre igrejas. É bom, é saudável. Mas aí eu vou te perguntar, e se a gente não tivesse internet? E se a gente não tivesse, se a gente, sei lá, morasse numa roça, ou tivesse só nos anos 60, 50? Se a gente não tivesse internet, porque, gente, não é novidade para ninguém aqui que a igreja cristocêntrica, vocês sabem o que falam sobre nós. Mas eu não me importo com a aprovação dos homens. Se eu quisesse a aprovação dos homens, eu não tentaria agradar a Cristo, diz Paulo em Gálatas. E é assim que nós vivemos, queira você ou não. É suficiente para você? Você está sendo edificado por esta casa? Você está conseguindo frutificar no Evangelho nessa casa? Eu também estou, estamos juntos. E eu quero te alertar. Eu não fui ungido com óleo por ninguém. Eu não passei por nenhuma cerimônia de unção a pastor. A única coisa que eu tenho, vocês podem crer que o dia que eu não tiver, eu não estarei mais aqui, mas esse dia não chegará, porque os meus olhos estão fixos nele. E o Evangelho não é um estilo de vida, é a decisão mais visceral da minha vida. E por isso, eu estou autorizado, não só eu, como qualquer pessoa, está autorizado a abrir a boca, seja lá qual título que tenha, e abre a boca e diga que Jesus está vivo. Você não precisa de autorização para isso. Você não precisa de cobertura para isso. E quem diz, e eu quero dizer aqui, que quem diz, e eu estou falando aqui para você, membro ou visitante da igreja cristocêntrica, quem diz para você que nós estamos amaldiçoados por falta de cobertura de algum pastor ou alguma igreja, diga. Não diga. Minha amor, fala. Se não quiser questionar, não questiona. Fala. Só pensa. No mínimo, porque pode ser pior do que só uma ignorância. A pessoa pode estar querendo te amedrontar. A pessoa pode estar querendo
que você não saia do ambiente que você está para vir aqui, nem que seja para visitar. Pode. Só Deus sabe. E que seja somente por ignorância. Eu oro a Deus que seja somente por ignorância. Porque nós não somos melhores que ninguém. Mas ninguém vai abrir a boca para falar que nós não temos uma cobertura que Cristo garantiu. Não vai. E se falar, vai ouvir. Com todo o amor do Evangelho. Mas com toda a denúncia do Evangelho. Não. Simplesmente não. É mentira. É mentira isso. Essa informação de que quem cobra a cristocêntrica? Jesus. Quer saber quem nos ajuda como igreja? Uma igreja mais experiente? Pode falar, uma igreja lá de Curitiba, porque nós tivemos que caçar. Nós tivemos que sair da região que nós estamos para conseguir achar alguém. Poderia ter até mais perto, mas Curitiba é a igreja que a gente já é reconhecida. Estamos lá, estamos juntos. Porque se a gente dependesse de aprovação, meu amigo, como eu falei na última aprovação, essa igreja nem existiria. E essa igreja não acredita na necessidade de coberturas, além da cobertura máxima e definitiva, que é a cobertura do sangue do Cordeiro Eterno. E nunca precisaremos. Isso é arrogância? Eu te desafio a provar que é arrogância se eu digo que essa igreja fechará as portas, se desviar isso aqui do Evangelho, se virar projeto pessoal de Jean, se virar projeto pessoal de qualquer pessoa, quebre isso aqui. Estevão já começou. Pô, Estevão, ele já começou. Calma, Estevão, a gente é gente boa, a gente prega o Evangelho. Ai, meu Deus. Deixa eu ver que horas são. Aconteceu de novo, eu não vi o tempo passando, mas eu vou encerrar rapidamente. Olha só. Entendemos então o que é cobertura e o que não é cobertura? Se tem alguma, só para finalizar esse assunto, se tem alguma dúvida sobre isso na Bíblia, procure. Procure-se. 2 exemplos rápidos para vocês. Quem sabe a história aí do eunuco, que Filipe pregou, batizou ele, o eunuco estava voltando para a Etiópia. O eunuco estava ali, lendo a Bíblia sem entendimento nenhum. O apóstolo Filipe, que era um dos discípulos de Jesus, foi lá, pregou o Evangelho para ele, trouxe a ele o entendimento de quem Jesus era e fez o seguinte: para onde que o eunuco foi? Depois de ter se convertido e se batizado. Para quem sabe para onde o eunuco foi? Eu também não sei. Provavelmente voltou para a Etiópia. Aí ele chegou lá na Etiópia e não pôde pregar, porque ninguém cobriu ele. Ninguém autorizou ele que abrisse uma congregação. Ninguém ungiu a cabeça dele com óleo. Então, provavelmente, vocês acham mesmo que é isso que aconteceu, gente? Pelo amor de Deus. Vamos entender, vamos sair da ignorância. É óbvio que não. Ele chegou lá na Etiópia com um coração cheio, carregado do Evangelho. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem algumas linhas históricas que dizem que aquele cara ali começou uma revolução na Etiópia e até hoje tem uma comunidade cristã na Etiópia. Vocês sabiam disso? Aí eu te pergunto, quem cobriu o etíope? Quem cobriu o eunuco? Quem? E precisa de mais alguém? O Espírito Santo o cobriu a partir do momento que ele aceitou o sacrifício de Jesus por ele, e ele pode abrir a boca para quem quiser ouvir. E é só disso que precisamos. E o segundo exemplo, Paulo, em Gálatas, relatando o processo da sua conversão, que foi através de uma revelação. Ele disse o seguinte, vamos ler rapidinho. Abre aí em Gálatas, primeiro capítulo de Gálatas, olha como Paulo, depois de ter se convertido, procurou
rapidamente autorizações humanas e coberturas humanas para iniciar o seu ministério. Olha como ele se preocupou com autorização. Gente, não é que eu estou me comparando essa igreja com Paulo. Eu estou dizendo que Paulo era muito pior do que eu antes de Cristo me encontrar. Porque quem sabe o que Paulo fazia aqui? Matava crente. Ele entrava em igrejas como a nossa, com uma legião de soldados judeus atrás dele e passava o povo à espada, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. Paulo era esse cara. Aí ele teve aquela experiência com Jesus no caminho de Damasco, se converteu, aceitou ali. Olha o que Paulo fez. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 13. Versículo 13 em diante. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém, que era onde estavam os apóstolos e os discípulos originais de Cristo, e a igreja original, os primeiros, para ver, olha só, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato, de imediato, parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois só de 3 anos pregando o Evangelho, e ele só voltou, segundo o relato de outras cartas e livros do Novo Testamento, do Novo Testamento, ele só foi a Jerusalém para conseguir a confiança de cristãos judaizantes que queriam matá-lo. Ele só foi por isso. E depois você lê no relato de Atos, o que Paulo teve que fazer para ganhar a confiança daquela turma. Porque ele ficou 3 anos sem pedir autorização nenhuma pregando o Evangelho. E Atos vai dizer que Paulo já tinha até discípulos. Mas quem autorizou Paulo? Cristo. E você silencia a sua opinião. Quer debater quem tem que cobrir, se é Cristo ou alguém? Simples assim. Esses são os 2 exemplos. E Gálatas depois vai prosseguir falando que Paulo repreendeu a Pedro em alguns de seus comportamentos. Mas que patente Paulo tinha para repreender Pedro, um dos apóstolos originais, para repreender o comportamento de Pedro? E Paulo disse: repreendi ele duramente na frente de todos. Qual era a autoridade de Paulo? A autoridade de Paulo é que ele tinha entendido o Evangelho um pouco a mais naquele aspecto que Pedro. E isso o deu autoridade para falar: Pedro, você pode ter andado com Jesus por 3 anos, você pode ter feito tudo o que você fez, mas nisso você está errado. Pedro questionou? Não. Hoje em dia a gente falaria: quem é você? Quem te ordenou? O Evangelho é a maior autoridade espiritual dentro de uma igreja. E a maior autoridade de ensino. Pouco importa de onde essa pessoa veio. Lembra da mulinha? Lembra da mulinha de semana passada? É isso aí. Continua sendo a mulinha. Pode ser até a mulinha. Amém? Agora vamos encerrar. Encerrar mesmo. A última coisa que eu vou falar aqui. Pega um pouquinho mais de água para mim. Por favor. A gente praticamente só bateu nessa questão de liderança e de autoridade, como se a igreja fosse uma anarquia. Mas não, também não é. Nem muito, nem tão pouco. Qual é o equilíbrio saudável para uma comunidade cristã ter de reconhecimento básico, em amor, espontâneo, sem que ninguém te obrigue ou fique te ameaçando? Qual é? Existe? Existe. Vamos ler aqui rapidinho
Hebreus capítulo 13. Vamos abrir todos, por favor. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 17. Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 17. Vamos ler. Obedeçam aos seus líderes, em outras versões está guias, e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós. E Paulo, quando escreve aqui, ele diz nós, falando dessa função pastoral. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa, e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Essa passagem aqui pequenininho, desses 2 versículos só mesmo, é uma orientação saudável para uma igreja saudável que tenha líderes saudáveis. E não, essa não é uma orientação que qualquer pessoa que tenha o título de pastor ou líder ou autoridade pode usar. Por quê? O que está escrito aqui? Eles cuidam de vocês. Primeiro, então a gente já exclui o quê? Quem não cuida, quem só pensa em si, quem só quer manipular, controlar, amedrontar. Então, esse tipo de líder não deve ser obedecido, obviamente, não deve ser reconhecido, obviamente, porque fere um princípio claro aqui. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Aí aqui tem aquela coisa herética, quase diabólica, de pessoas que usam esse trechinho aqui para dizer que se um líder te disser para fazer alguma coisa, mesmo que essa coisa esteja errada, quem vai prestar contas pelo erro é o líder e não você. Heresia, errado, mentira. A partir do momento que há consciência da verdade, se você transgredir a sua consciência, você estará errado também. E muito mais errado estará aquele que te instrui a fazer o errado. O que está dizendo aqui? Isso não quer dizer que o líder vai prestar contas pelas suas decisões, não. Ele vai prestar contas pelo que ele fala. E as contas são pesadas, meu irmão. As contas são mais pesadas ainda, principalmente para quem ensina. A gente acha aqui em outra carta, se eu não me engano, a carta de Tiago. É isso que esse versículo quer dizer. Esse versículo não quer dizer que quem não te obedecer estará em rebeldia. Não. Submetam-se à autoridade deles. Nós vimos aqui que a maior autoridade reconhecida na nova aliança é o Evangelho. Então, se eles mesmos, os guias, a pessoa que você reconhece, que tem mais tempo, que pode te aconselhar, que pode te orientar, se ele não estiver associado a uma vida e ao ensino do Evangelho, não, ele não é autoridade. Ponto. Ou seja, não é qualquer pessoa que chega a você querendo te dar carteirada de pastor que é autoridade. Não, é mentira. Rejeite. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles, ou seja, dos líderes, seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa e tudo. Consciência limpa e vida honrosa, infelizmente hoje no Brasil, muitos pastores passam longe disso aqui. Então também não estão incluídos nessa categoria. Óbvio, né? Óbvio.
E para encerrar, esse finalzinho é sobre a nossa responsabilidade como igreja, que é o finalzinho do quê? Obedeçam-lhes, sigam as instruções, e eu estou falando agora do líder firmado no Evangelho, com consciência limpa, que vive de maneira honrada, que quer o seu bem, que cuida de você, e conscientemente pode até errar, mas ainda é por ignorância e não por maldade. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles, porque isso é um trabalho, isso é um serviço, seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Sabe o que está dizendo aqui? A nossa mentalidade como igreja é muito errada, porque a gente acha que a gente sempre tem que ser cuidado. E muitos crentes que não têm cargos na igreja acham que eles sempre vão ser os centros das demandas da igreja. Aí eu te pergunto, você vai crescer quando, meu irmão? Você vai parar de gerar demanda quando, meu irmão? Você vai parar de ser aquele cara que um pastor, que um líder, ou que alguém que está mais tempo na igreja, tem que ficar o dia inteiro, o tempo todo perguntando, está em santidade? Como é que está aí? Estou falando de coisa sincera, tá? Coisa centrada no Evangelho. Tem culto hoje, vai. Aí você some, você só responde depois do culto, porque você não queria ir naquele culto. Aí você fica gerando demanda. Você se torna um peso. Quando você fica sempre caindo no mesmo pecado, e pecados públicos, né, que arrebentam com o nome de Jesus na rua, e arrebentam com o seu nome na rua, você vira peso. Você gera demanda. E o pastor Paulo Borges disse, uma frase que me marcou profundamente: a igreja de Cristo não é a reunião das ovelhas, é a reunião dos pastores, porque nós somos chamados a pastorear o mundo. É simples assim. Não estou falando que ninguém pode ter defeitos aqui, não estou falando que ninguém pode ter pecados aqui, eu só estou dizendo que o seu caminho como cristão tem que te tornar ao longo do tempo alguém que pare de gerar demanda, mas passe a ir em direção às demandas, resolver demandas, e não ser sempre o alvo das demandas da igreja. Entendemos isso? É simples. Não gere peso, seja aquele cara que está junto, não precise ficar sendo lembrado das suas responsabilidades. Todo mundo sabe que horas é o culto, todo mundo sabe que horas tem que começar, todo mundo sabe que não é bom atrasar, todo mundo sabe o dia, e a gente tem uma rotina tão pesada, era só 2 cultos por semana, meu Deus. Não gere demanda, seja responsável, não seja um peso. E tudo isso que eu falei aqui, a pregação está encerrada, mas tudo isso que eu falei aqui, eu não estou abrindo espaço para essa história de desigrejados, para essa história de que não dá para ser crente sozinho, você na sua casa. Você sozinho na sua casa, você é pedra viva. Eu creio que você só está autorizado pelo Evangelho a ficar quieto na sua casa, e não é quieto por muito tempo, não. Você só está autorizado pelo Evangelho a não procurar alguma comunidade se você estiver num lugar que realmente não tem nada saudável para você fazer. Aí você está não só desobrigado, mas obrigado a não vai em comunidades que não são saudáveis. Fique em casa, é melhor. Só que você estando em casa, você é pedra viva sozinho. Pedra viva não fica muito tempo, não consegue ficar muito tempo, não. Se você quer realmente, se você está em um lugar que realmente não há outras comunidades saudáveis, se você está em um lugar realmente que o negócio está feio mesmo, parado em casa, sem fazer nada, você vai morrer espiritualmente. Qual que é a orientação para alguém que está parado em casa num lugar onde não tem outras opções de comunidades saudáveis? A orientação é: seja você a boca de Jesus ali. Abre alguma coisa para você, chama seus amigos e começa a pregar o Evangelho. E você não precisa de autorização para isso. Quem vai te autorizar? As igrejas não saudáveis de onde você está? Vai achando. Vai achando que alguém vai te levar a sério num lugar que não é saudável. O que vai acontecer naturalmente? Só vai gerar doença. E vai achando que você receberá
algum tipo de reconhecimento, seja humano mesmo, de lugares que não são saudáveis. Vai achando. Não. Seja você a boca de Jesus. E você não precisa de autorização. Só não fique parado. Essa história de, eu sou... Não, você não é templo sozinho, coisa nenhuma. O seu corpo é templo do Espírito Santo para que você pare de pecar. Agora, a comunhão que faz a igreja de Cristo. Isso pode gerar uma pregação. Eu só quero deixar claro que não, essa história de crente sozinho, aqui não. Até porque também não somos uma igreja. Amém? Vamos ficar de pé. Sério mesmo, gente, eu sinto aqui, é uma sensação muito estranha que eu sinto nessa pregação, que parece que não sou eu que estou falando. Eu não estou espiritualizando, eu só sei que eu começo a falar e a minha mente, as minhas palavras saem mais rápido do que o meu pensamento. Eu juro para vocês que é essa sensação que eu tenho. Porque tem hora que eu mesmo, às vezes eu fico assustado um pouco com medo das coisas que eu falo aqui, mas só vai. E eu creio que são palavras inspiradas pelo Espírito. Amém? Como a gente se estendeu um pouquinho, vamos só fazer um momento de oração, que aí a gente quer cantar alguma música? Não, tá tranquilo. A gente vai fazer a ceia. Eu vou colocar uma música aqui na caixinha de som, e aí a gente faz a ceia. Chamou a turma da ceia, João Guilherme, dá pra você fazer? Distribui a ceia aqui. Nós vamos distribuir a ceia. E a ceia é essa lembrança. A ceia é essa lembrança de que a nossa cobertura e a nossa vida como igreja, está totalmente autorizada e coberta pelo sangue de Jesus, que é o cálice da nova aliança. E não precisamos de outras autorizações. Não precisamos de outras coberturas. Nós precisamos de ajuda, nós não somos perfeitos. Nós precisamos de ajuda, nós não sabemos resolver todos os problemas. Eu só tenho 28 anos de idade e tem pastores muito saudáveis, muito experientes, que vão saber encontrar situações no Evangelho muito melhor do que eu. Porque eu só tenho 28 anos, eu não sei tudo. E aí nisso a gente pode conversar, pode trocar experiências, pode se exortar. E eu sei também que tem coisas que pastores às vezes mais velhos, de repente por falta de tempo, falta de demanda, ainda não, por exemplo, não sabem o contexto histórico que eu posso saber. E a gente pode se ajudar nisso. Só que isso não dá a mim uma maior autoridade do que o outro. Não dá ao outro uma maior autoridade do que a mim. Nós somos participantes do corpo de Cristo e coparticipantes com Jesus nas regiões celestiais. É só disso que precisamos. Eu quero também. Eu vou colocar uma música aqui e a orientação para a gente orar nesse momento, eu vou orar junto com vocês. O simbolismo do que está na sua mão, se você quiser olhar para ele, ainda não tome, mas o que você está segurando na sua mão é a garantia de que você só deve prestar contas a Cristo e ser um com seus irmãos, inclusive os líderes, inclusive os guias, inclusive pessoas mais experientes que você, que também são seus irmãos, não são melhores que você, tem os mesmos problemas que você, e é ungido igualmente igual, é ungido igualmente a você. Amém? Vamos orar nesse sentido para que o Espírito revele isso a nós e derrame essa verdade no nosso coração. Vou colocar a música aqui para a gente. De todo o coração,
precisamos de outros. Não precisamos de outras coberturas. Nós rejeitamos outras coberturas. Eu só quero a Cristo. Nós só queremos a Cristo. Deu aos seus discípulos, dizendo que ele seria moído, triturado pelos nossos pecados, e recaiu sobre ele todas as maldições, retiradas de nós, graciosamente, por ele. Amém? Vamos comer juntos, lembrando disso. Pegue o seu cálice com suco de uva. O cálice representa o sangue de Jesus derramado por nós. O cálice que representa o início de uma nova e definitiva aliança com Ele mesmo. A nossa aliança é com Jesus. E Jesus nos uniu como um corpo para que a vida dele continuasse em nós. Vamos beber? Bebemos juntos, Senhor, em alegria e exaltação ao Teu nome, reconhecendo que Tu és a nossa única autoridade. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Queria chamar o João aqui para fazer a oração, para finalizar a pregação, antes da gente passar os anúncios e a oferta. Pode ser? Senhor, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor está nos conduzindo, Senhor, em Tua presença. O Senhor está se revelando ainda mais a nós. Obrigado por o Senhor estar se achegando a nós, nos dando sabedoria e revelação, para a gente prosseguir em Te conhecer, Deus, dia após dia. Nós Te agradecemos por podermos viver em comunidade, vivemos em família, vivemos em Tua presença, vivemos essa verdade que transforma a nossa vida, Senhor. Eu Te peço que o Senhor guarde essa semente que foi plantada no nosso coração hoje, que vem sendo semeado, Senhor, em cada culto, Senhor, que seja guardado, Senhor, que não seja roubado, que não sejamos confundidos, Senhor, mas que a gente permaneça na luz, no reino da luz, que é o reino que o Senhor nos transportou, no reino do Seu Filho amado, no reino da verdade, da justiça, onde não há sombra nem variação, Senhor. Tira toda a confusão das nossas mentes, todos os resquícios de coisas que carregamos até aqui, Deus, que não tem nada a ver com o Evangelho puro, simples, que o Senhor quer que a gente viva. Que a gente possa viver essa sanidade que o Teu Evangelho traz, essa sanidade que o Seu Espírito Santo traz, essa realidade do Teu reino, Senhor, onde todos somos sacerdotes, onde todos somos filhos do Senhor, todos estamos ungidos porque o Seu Espírito Santo está em nós, Senhor, e não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada além de Ti. O Senhor é suficiente. O Seu sacrifício, Jesus, é suficiente. A Sua ressurreição é suficiente. O Seu Santo Espírito derramado em nós é suficiente. Nos basta, Senhor. Abençoa cada família, Deus, cada vida aqui. E que a gente possa perseverar, decidir pelo Senhor, perseverar no Senhor e em Sua presença, em Seu Evangelho. Para a Tua glória, somente para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém.